aqui é a professora Stephanie e eu vou fazer para vocês a leitura do conteúdo de ciências do professor Maicon Lema. Ecossistemas. Pontos principais. Um ecossistema consiste de uma comunidade de organismos em conjunto com seu ambiente físico. Ecossistemas podem ter diferentes tamanhos e ser marinhos, aquáticos ou terrestres. Categorias amplas de ecossistemas terrestres são chamados de biomas. Nos ecossistemas, tanto a matéria quanto a energia são preservadas. A energia flui pelo sistema, geralmente da luz para o calor, enquanto a matéria é reciclada. Os ecossistemas com maior biodiversidade tendem a ser mais estáveis, com maior resistência e resiliência diante de perturbações, eventos disruptivos. Introdução. O que uma poça de maré na costa da Califórnia e a floresta tropical da Amazônia, na América do Sul, têm em comum? Apesar da gigantesca diferença de tamanho, ambas são exemplo de ecossistemas, ou seja, comunidades de organismos que vivem juntos em combinação com seu ambiente físico. Só para lembrarmos, uma comunidade é formada por todas as populações de todas as espécies que vivem juntas em uma determinada área. Ecossistema e comunidade são conceitos estreitamente relacionados. A diferença, em outras palavras, inclui o ambiente físico, enquanto uma comunidade não. Comunidades são só os seres. Uma comunidade é o componente biótico, o componente vivo de um ecossistema. Além desse componente biótico, o ecossistema também inclui um componente abiótico, que é o ambiente físico. Ecossistemas podem ser pequenos, tais como as poças de maré encontradas próximas às costas rochosas de muitos oceanos, ou muito grandes, tal como a floresta tropical amazônica na América do Sul. Isso depende basicamente do ecologista que estuda o ecossistema para definir seus limites de forma que faça sentido para as questões de estudo. Mas como são, então, os ecossistemas? Direto ao ponto? São incrivelmente diversificados. Os ecossistemas podem variar não só de tamanho, mas eles também podem ser diferentes em cada característica biótica, vivo, ou abiótica, não vivo, imaginável. Alguns ecossistemas são marinhos, outros de água doce e outros ainda terrestres. Os ecossistemas marinhos são mais comuns na Terra, uma vez que os oceanos e os seres vivos que eles contêm cobrem entre 75% da superfície terrestre. Os ecossistemas de água doce são mais raros, cobrindo apenas 1,8% da superfície da Terra, e os ecossistemas terrestres são aqueles que cobrem a parte restante do planeta. Os ecossistemas terrestres podem ser agrupados em categorias amplas chamadas biomas, baseadas principalmente no clima. Alguns exemplos de biomas terrestres incluem florestas tropicais, savanas, desertos, florestas de coníferas, florestas decíduas e tundra. O mapa abaixo mostra a ampla distribuição de biomas da Terra. Mesmo dentro de um bioma, pode haver grande diversidade. Por exemplo, o deserto de Sonora e o interior da ilha de Boa Vista podem ser classificados como desertos, mas eles têm comunidade ecológica muito diferentes. Um número muito maior de espécies de plantas e animais vive no deserto de Sonora. Relembrando então alguns pontos importantes para vocês. Componente biótico é o componente vivo de um ecossistema. Componente abiótico é o componente físico, o ambiente, o ar, ok?
É um exemplo. Explicando para vocês o significado de uma palavra que pode ser que alguns não conheçam. Resiliência. Resiliência é a capacidade de um ser de, mesmo diante das dificuldades, continuar tentando, por exemplo assim, cair e levantar, ok? Independente do que aconteça, continuar tentando. Então, os seres ali que o professor coloca, que os ecossistemas com maior biodiversidade tendem a ser mais estáveis, eles são mais resistentes e resilientes diante das perturbações. Então, eles se mostram fortes e capazes de contornar as perturbações. Uma parte do conteúdo que é importante vocês relembrarem: o que é um ser vivo unicelular? São seres vivos que possuem uma única célula. E seres vivos pluricelulares são aqueles que possuem 2 ou mais células. Na atividade, o professor pergunta: o que é um ser vivo unicelular e um ser vivo pluricelular? E também pergunta como se forma um ecossistema. Volte alguns segundos no nosso texto, na nossa aula, e dê uma olhadinha quais são os itens essenciais para que um ecossistema exista, ok? Então, por enquanto é isso, espero ter ajudado e nos vemos na próxima.